Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professora Thaís, professora de língua portuguesa, língua inglesa. Hoje eu tô aqui pra gente trabalhar a 6, semana de estudo intensivo, tá? O que é a semana de estudo intensivo? Então, a semana de estudo intensivo é aquela semana onde a gente vai trabalhar uma habilidade que vocês tiveram mais dificuldade, certo? Em língua portuguesa. Neste caso, tô falando de língua portuguesa e língua inglesa, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a habilidade que vocês estão vendo aí, tá? Que vocês estão lendo, que é a habilidade 01, que é aquela habilidade que nós identificamos em relação à app que vocês fizeram logo no comecinho do bimestre, certo? E aí, essa semana, a gente vai estar aqui para sanar as dificuldades de vocês em relação a essa habilidade, a habilidade 01, que é identificar o provável público-alvo de um texto, sua finalidade e seu assunto principal, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar o público-alvo, nós vamos trabalhar a finalidade e o assunto principal, certo? Então, nós vamos trabalhar isso daqui hoje. Eu vou explicar isso daqui para vocês hoje, certo? Porque depois vocês vão ter uma atividade específica sobre isso pelo Google Forms. Então, olha só, vamos lá então. Vamos começar aí a explicação da nossa habilidade 01. Primeira coisa que a gente vai ver aí é a finalidade de um texto. O que é finalidade? Olha só, é o objetivo, o propósito que se deseja alcançar a partir de uma determinada ação, de uma atitude ou de um comportamento, ou qualquer outra coisa. Então, o que é a finalidade de um texto? É o meu objetivo, é o meu propósito. O que eu desejo com aquele texto que eu escrevi? O que eu desejo passar para outra pessoa ou para as pessoas que estão lendo esse texto, tá? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? O que eu desejo alcançar, tá? Quando essa pessoa vai ler o texto. Então, olha só, ao ser questionado sobre a finalidade de um texto, a ideia é que quem responda possa identificar quais os objetivos que o conteúdo apresentado traz. Então, a finalidade nada mais é do que o objetivo desse texto. O que eu espero com esse texto? Tá ok? Espero que ficou claro para vocês. Nós vamos ver isso, eu vou dar exemplo para vocês, tá bom? Vou para o próximo agora. O público-alvo. O público-alvo de um texto é o destinatário, ou seja, o tipo de leitor que o autor de um texto quer atingir em determinada produção textual. Então, quem é meu público-alvo? É o destinatário, é quem vai ler este texto, tá? Quais são as pessoas que vão ler? Qual tipo de pessoa, de classe que vai ler? Exemplo, é adulto? É criança? É idoso? Tem certa classe profissional? Vamos supor, é um texto que tem algumas palavras específicas do direito. Então, esse texto já é direcionado para as pessoas, para os advogados, tá? Para a classe dos advogados, certo? Tudo bem? Tem algumas palavras que só médico entende, tá? Um texto direcionado para quem? Para a classe médica. Tudo bem? Então, o público-alvo. Quem vai ler esse texto, tá? É o destinatário. Então, quando eu produzo um texto, eu já sei para qual classe eu vou produzir, para qual público-alvo eu tenho que produzir esse texto, tá? Não adianta eu querer fazer um texto para o 7º ano com palavras específicas da classe do direito, da classe da medicina. Não tem como. Por quê? Porque vocês não vão entender. E esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que vocês entendam o texto. Vamos lá, vamos para o próximo item. O assunto principal. Olha só. O assunto é o tema sobre o qual a discussão ou o texto está sendo tratado. Então, aqui eu vou ser mais específica um pouquinho. O assunto é de maior amplitude. Ele abrange mais coisas, tem característica mais global, enquanto o tema é um determinado recorte dentro do assunto, ele já é mais específico. O segredo está na boa capacidade de leitura e interpretação do enunciado da redação, que será o ponto de investigação, o seu ponto de partida. Então, pessoal, qual que é o segredo?
é eu ter uma boa capacidade de leitura e interpretação. É o que a gente pede para vocês, é o que os professores pedem para vocês. Leiam. Leiam muito. Por quê? Porque eu lendo eu vou ter uma boa interpretação, eu vou conseguir interpretar aquilo. E aí eu preciso saber qual que é o assunto principal. Eu dou um texto para vocês e de repente eu pergunto qual é o assunto principal. Ah, não sei, eu não entendi. Eu não entendi por quê? Porque eu não tenho uma boa leitura, uma boa capacidade de leitura. E é isso que a gente pede para vocês. Leitura, ela vai trazer tudo pra gente, certo? Eu vou conseguir rapidamente, a hora que eu ler meu texto, eu bater o olho, eu saber o assunto principal, certo? Eu vou conseguir saber qual que é a finalidade desse texto. Eu vou conseguir rapidamente saber o público-alvo. E é isso que eu preciso que vocês entendam, certo? Então, o que nós vimos? Nós vimos a finalidade do texto, é o objetivo dele. Nós vimos o público-alvo, é a quem se destina, é o destinatário, certo? Quando eu mando uma carta, eu sei para quem eu estou mandando. A mesma coisa quando eu escrevo um texto, eu sei para quem eu estou escrevendo. E o assunto principal, nesse caso aí, é sobre aquilo que eu estou tratando no meu texto, certo? Agora, vamos analisar o gênero textual anúncio. Peguei um exemplo para vocês, certo? Vamos lá. Olha só, Nestlé, porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça. Então, a gente tem aí a propaganda do Eduardo Guedes, tá? Fazendo propaganda de quem? Da moça, do leite condensado moça. E ele fala lá, fazendo maravilhas desde 1921. O que significa isso? Que no caso, o leite moça, né, está desde 1921 fazendo maravilhas. E a propaganda da Nestlé aí no caso, tá? Então, olha só, essa daqui basicamente é o anúncio. Vamos lá. Questão 1. Qual é o público-alvo desse anúncio? Qual é o público-alvo desse anúncio? Então, olha só, gente, vou voltar um pouquinho para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, consegui. Olha só, o público-alvo. Para quem é que eu tô fazendo essa propaganda da moça? É para uma criança? Não, não é para uma criança. É para quem? São pras, exemplo aí, cozinheiras, as donas de casa ou as pessoas que preparam comida. Por quê? Porque é interesse deles. Isso daqui, o leite moça, é uma comida, certo? Porque tem gente que come ela pura, né? Então, é uma comida com que eu vou preparar outras coisas, certo? Outros pratos, tá? Bom, então, qual é o público-alvo? Cozinheiras, donas de casa ou as pessoas que geralmente preparam comida, tá? Questão 2. Qual é a finalidade do anúncio? Qual é a finalidade desse anúncio? A finalidade desse anúncio, para que serve esse anúncio aí no caso, tá? A finalidade dele é o quê? É mostrar que o leite moça é muito bom, que por trás de todo homem há sempre uma grande moça. Nesse caso aí, o que está acontecendo? Ele mostra que atrás dele, que é um cozinheiro, tem sempre uma grande moça, que é quem? Que deixa a comida mais gostosa, que é o produto que deixa a comida dele mais gostosa, certo? Essa é a finalidade, é mostrar o quê? É mostrar o produto que é excelente, certo? E aí, eu queria saber o assunto principal. Qual que é o assunto principal aqui? Gente, não tem outro assunto senão aqui no caso o quê? O leite moça. A propaganda da Nestlé, que é o quê? É o nosso leite moça, certo? Então, pessoal, essa daqui ficou sendo a nossa habilidade, certo? Vou postar, então, depois para vocês, certo? A nossa atividade. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para responder aí para vocês. Tenham um bom estudo e uma ótima semana para vocês.